Olha, eu juro que tento manter a calma, juro que tento confiar no planejamento, mas tem horas que não dá, gente. Não dá. Todo ano é a mesma história. São Paulo entra numa negociação, cria expectativa na torcida, o nome vaza, o jogador dá indícios, e aí, puf. Tudo some. Some como se nunca tivesse existido. E agora é o tal do Biel. Sim, o mesmo Biel que andou fazendo fumaça no mercado, um jogador promissor, que se encaixa num perfil que o São Paulo precisa, que tem bola no pé e coragem para partir para cima, mas que, claro, virou mais uma novela. E vamos combinar, o torcedor já tá de saco cheio dessas novelas que terminam sempre do mesmo jeito. E o final, vocês já sabem qual é, né? É o famoso, negociação esfria, clube desiste, jogador vai para rival ou ficou caro demais. E o São Paulo? O São Paulo fica com o quê? Com a mão abanando, olhando pro nada, como se o mercado fosse um universo inacessível. A diretoria até tenta, claro. Mas a gente não vive de tentativas. A gente vive de resultados. E até agora, cadê? Biel não é nenhum craque de seleção. Mas é um cara que resolveria uma dor de cabeça. A gente tá sem profundidade, sem um ponta que desequilibre, sem aquele jogador que quebra linha, que chama o marcador no mano a mano. E aí surge a possibilidade de trazer o Biel, um cara novo, com força, com recurso, e, o que acontece? A diretoria começa a enrolar, os empresários exigem mais, a contraproposta vem, o clube hesita, o tempo passa, e o negócio começa a azedar. É sempre assim. A gente vai ficando com a sensação de que o São Paulo só entra em disputa quando não tem ninguém concorrendo. Apareceu um adversário. Apareceu alguém com um tostão a mais? Já era. O tricolor recua, diz que não vai entrar em leilão. E quem perde? A gente. A torcida perde. O time perde. O elenco fica com buracos e o campeonato segue. Como que ganha alguma coisa assim? Sabe o que mais dói? É ver outros clubes com menos camisa, com menos história, atropelando a gente nas negociações. Os caras são rápidos, objetivos, botam a grana e fecham. A gente consulta, pensa, analisa, debate, volta atrás. Quando decide, já era. O cara já foi apresentado no CT do rival. E aí vem aquela entrevista do diretor. Ah, nós tentamos, mas não deu. Dá raiva, gente. Muita raiva. E não é só questão de dinheiro. É postura. É mentalidade. É entender o tamanho do São Paulo. A gente é tricampeão mundial. Pô. A gente tem camisa, tem peso. Mas parece que a diretoria ainda se comporta como um time pequeno. Sempre com medo, sempre com cautela exagerada, sempre priorizando o não fazer dívida em detrimento de fazer história. Claro que não pode ser irresponsável financeiramente, mas também não dá para ser medroso. E olha que o nome do Biel não saiu do nada, não. Teve contato, teve negociação, teve esperança. A informação é de que o São Paulo estava aguardando resposta, que chegou a fazer proposta, mas que o staff do jogador considerou baixa. Aí começaram as exigências. Aí a coisa travou. De novo. Como sempre. Enquanto isso, o tempo passa. E cada dia sem reforço é um dia a menos para treinar, para entrosar, para adaptar. O time não pode depender de milagres. Não pode depender só do Luciano resolvendo na frente ou do Caleri brigando com 3 zagueiros. É preciso elenco. É preciso jogadores com perfil moderno, velozes, táticos. Biel era esse nome. Era. E agora? Provavelmente não vai rolar. A gente não tá falando de trazer o Neymar, gente. A gente tá falando de um jogador acessível, dentro da realidade. Mas nem isso conseguem resolver. A diretoria vira refém de empresários, refém do mercado, refém da própria inércia. E o torcedor só assiste. Desesperado. Esperando um raio cair do céu. Esperando uma contratação que venha de surpresa e mude tudo. E se o Biel fechar com outro clube? E se ele for parar num rival direto? Aí vão aparecer aquelas entrevistas burocráticas, dizendo que o São Paulo não podia acompanhar a proposta, ou que respeita a escolha do jogador. E a gente vai ter que engolir de novo. Vai ter que ver mais um reforço escapando pelas mãos. Fico pensando, o que falta, de verdade? Falta ousadia? Falta ambição? Falta gente com visão no comando? Porque, sinceramente, a torcida faz a parte dela. Vai ao Morumbi, canta os 90 minutos, apoia na chuva, no frio. Mas parece que lá dentro, ninguém sente isso.
Ninguém se desespera com a falta de reforços como a gente se desespera. Ninguém sofre como a gente sofre. A sensação é de que o São Paulo está sempre atrasado. Chega depois nas negociações. Reage ao mercado, ao invés de ditar o ritmo. Fica esperando as sobras, as oportunidades, os rejeitados. E quando aparece alguém interessante, trava. Fica com medo. Fica em cima do muro. Enquanto isso, o torcedor perde a paciência. Porque não aguenta mais ver promessas sem entrega. Nome sem camisa. Sondagem sem concretização. Chega! A gente quer ação. A gente quer decisão. A gente quer ver jogador chegando e vestindo a camisa. Não só especulação. E aí quando você escuta que o negócio é difícil, que tem outras propostas, que o jogador ainda vai pensar, já sabe, né? Já sabe que vem bomba. Que vem desistência. Que vem mais uma frustração. E o elenco? Vai ficando limitado. Vai ficando previsível. E o técnico? Se vira. Tem que improvisar, tem que adaptar, tem que fazer milagre com o que tem. Aí vem cobrança. Vem pressão. Mas ninguém olha pro topo. Ninguém cobra quem decide. Porque é ali em cima que tudo começa. É ali que se decide se vamos disputar títulos ou só participar. E com esse tipo de postura, vamos participar. Só isso. Participar. A diretoria precisa mudar a mentalidade. Precisa parar de tratar jogador como risco e começar a tratar como solução. Claro que tem que negociar bem. Mas não pode perder todo mundo por causa de R$ 1.000 a mais. Não pode perder jogador porque hesitou. O São Paulo precisa recuperar a sua autoridade no mercado. Precisa voltar a ser o clube que atrai, que encanta, que impõe respeito. Hoje, a gente implora. E isso dói. Porque a gente sabe o que esse escudo representa. A gente sabe o que essa camisa pesa. É por isso que a frustração não para. É por isso que a torcida explode. Porque ama. Porque se importa. Porque não quer ver o clube minguando, virando coadjuvante no mercado onde sempre foi protagonista. E essa negociação com o Biel tá com cara de mais uma que vai pro buraco. E se isso acontecer, é mais um sinal de que o São Paulo precisa se reinventar urgentemente. Dentro e fora de campo. Tá na hora de parar com essa política de medo. De parar com esse papo de avaliar com calma. O futebol não espera. O mercado não espera. Quem espera, fica para trás. E a gente tá ficando. Todo dia um pouco mais. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você piscou, e o São Paulo Futebol Clube surpreendeu o mercado da bola com uma contratação que poucos esperavam, mas que muitos torcedores já estão comemorando com entusiasmo. Jorge, o lateral esquerdo com passagens por Flamengo, Mônaco, Santos e Palmeiras, foi oficialmente anunciado como o mais novo reforço do tricolor paulista. A notícia pegou muitos de surpresa, não apenas pelo timing, mas pelo peso de sua trajetória, marcada por talento, altos e baixos, e agora por uma nova chance em um gigante do futebol brasileiro. A pergunta que paira no ar é: o que Jorge ainda pode oferecer ao São Paulo? E mais do que isso, será que o tricolor acaba de fechar uma das contratações mais inteligentes da temporada? Jorge é um nome que carrega história. Revelado pelo Flamengo com pompa de joia da base, chegou a ser titular ainda muito jovem e despertou interesse internacional. Com sua ida para o Mônaco, parecia que o futebol brasileiro ganhava mais um representante de peso na Europa. No entanto, como tantos outros jogadores promissores, sua caminhada no velho continente foi marcada por obstáculos, lesões e uma oscilação que o afastou dos holofotes. Mas é justamente quando as luzes se apagam que os verdadeiros jogadores renascem. E é assim que Jorge chega ao São Paulo, com sede de reescrever sua história. No Morumbi, o lateral de 28 anos encontrará um ambiente propício para a reconstrução. Um clube em fase de renovação e fortalecimento, que busca consolidar um projeto esportivo competitivo e vencedor. Com a chegada de Crespo, o São Paulo passa por uma transformação tática e emocional. É nesse contexto que Jorge se encaixa como uma peça que pode somar experiência, qualidade técnica e profundidade de elenco. A torcida são paulina, apaixonada e exigente, sabe reconhecer quando um jogador tem algo a mais. Jorge é habilidoso, tem boa leitura de jogo e, quando em forma, é um dos laterais esquerdos mais ofensivos e consistentes do país. O São Paulo não contratou apenas um nome, trouxe um atleta que, se bem aproveitado, pode mudar o patamar do setor defensivo e até mesmo se tornar protagonista em jogos grandes. As primeiras palavras do jogador após o anúncio foram comoventes:
estou motivado, mais do que nunca. Sei que tenho muito a provar e o São Paulo me dá essa oportunidade. Chego com humildade, mas também com ambição. Esse discurso caiu como música nos ouvidos da torcida tricolor, que viu em Jorge alguém disposto a vestir a camisa com garra e coração, duas qualidades que definem a identidade do clube. A diretoria do São Paulo, liderada por Júlio Casares, se movimentou de forma estratégica e silenciosa. As negociações com Jorge foram conduzidas com discrição, sem vazamentos, sem holofotes, exatamente o oposto do que se vê em muitas transações midiáticas. O anúncio, feito pelas redes oficiais do clube, incendiou os torcedores, que rapidamente levaram o nome do jogador aos trending topics. A chegada de Jorge também levanta discussões sobre o futuro da lateral esquerda no elenco tricolor. Rafinha se aproxima da aposentadoria, e Wellington ainda oscila entre atuações brilhantes e jogos apagados. Com Jorge, o São Paulo ganha não só um concorrente forte para a posição, mas também uma opção versátil, que pode até atuar mais avançado, dependendo da proposta tática de Crespo. É impossível falar de Jorge sem mencionar sua habilidade com a bola nos pés. Ele é, antes de tudo, um lateral técnico, com bom passe, visão de jogo e capacidade para conduzir a bola da defesa ao ataque com segurança. Essas características são cada vez mais valorizadas no futebol moderno, especialmente em um time que busca protagonismo, como o São Paulo. O fator emocional também não pode ser subestimado. Jorge vem de períodos difíceis em sua carreira, onde as lesões o tiraram de campo por longos meses. A chance de se reerguer no São Paulo tem um peso simbólico. Ele não é mais o menino que encantou no Flamengo, mas um jogador maduro, com cicatrizes e aprendizados. E, muitas vezes, é esse tipo de atleta que mais contribui em campo e no vestiário. O tricolor vem montando um elenco com peças que mesclam juventude e experiência. A chegada de nomes como Lucas Moura, James Rodrigues e agora Jorge mostra que o clube está atento ao mercado, mas com critério. A ideia não é apenas contratar por contratar, mas sim agregar atletas que possam fazer a diferença em jogos decisivos e competições de alto nível. Jorge também encontrará no São Paulo um CT estruturado, com departamento médico e fisiológico de ponta, onde terá todo o suporte para recuperar sua melhor forma física. Isso é fundamental para um jogador que vem de uma sequência de temporadas com pouca continuidade. E o mais importante, encontrará um clube que acredita em sua retomada. A comissão técnica já projeta a utilização de Jorge em jogos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Ele deve começar como uma alternativa imediata no banco, mas com possibilidades reais de assumir a titularidade. Sua experiência em torneios internacionais pode ser um diferencial, principalmente quando São Paulo tiver que encarar ambientes hostis fora do país. Outro ponto que chama atenção é a identificação imediata do jogador com o clube. Jorge já falou sobre sua admiração por Rogério Ceni, por Hernanes, por Kaká, ídolos que fizeram história com a camisa tricolor. Ele se mostra empolgado não apenas por vestir a camisa, mas por fazer parte de uma instituição que carrega glórias e tradição. A torcida, claro, já começou a fazer sua parte. Nas redes sociais, o nome do jogador foi acolhido com mensagens de apoio, vídeos de boas-vindas e montagens com a camisa tricolor. Isso mostra o poder da conexão entre torcida e jogador quando a transparência, entrega e paixão envolvidos. Jorge sabe que não será fácil conquistar seu espaço. O São Paulo tem uma torcida exigente, uma camisa pesada e um calendário desafiador. Mas é exatamente esse cenário que pode extrair o melhor dele. Afinal, não há jogador que ressurja com mais força do que aquele que tem algo a provar a si mesmo. A presença de veteranos no elenco também deve ajudar. Jogadores como Rafinha, Caleri e Arboleda são líderes positivos e poderão contribuir no processo de integração e readaptação de Jorge ao futebol brasileiro em alto nível. Essa rede de apoio é crucial para que ele se sinta parte de um grupo que pensa grande. No aspecto tático, a chegada de Jorge permite novas possibilidades ao treinador. Ele pode atuar como ala em um esquema com 3 zagueiros, pode ser um lateral mais conservador em jogos fora de casa, ou até jogar como meia em situações específicas. Essa versatilidade é uma dádiva em tempos de elencos enxutos. Outro detalhe importante: Jorge vem com contrato de produtividade. Isso significa que seus ganhos estarão atrelados ao desempenho em campo, ao número de jogos e às metas atingidas. É uma forma de proteger o clube e, ao mesmo tempo, incentivar o jogador a buscar sua melhor forma com profissionalismo. A diretoria também aposta que Jorge será uma peça importante fora de campo, especialmente no que diz respeito à influência positiva sobre os mais jovens. Seu exemplo de superação, sua vivência na Europa e sua bagagem de clubes grandes fazem dele um espelho para os garotos da base. E se tem uma coisa que Jorge sabe fazer é driblar adversidades.
Foi assim quando saiu do Flamengo para enfrentar o desafio de jogar no Mônaco, foi assim quando superou cirurgias e críticas, e será assim agora, no Morumbi, diante da missão de conquistar uma torcida apaixonada e exigente. O São Paulo ganha com essa contratação. Ganha profundidade no elenco, ganha repertório tático e, principalmente, ganha um jogador que vem com fome de bola, com sede de vitória. Jorge quer mostrar que ainda tem muito futebol para oferecer, e o Morumbi pode ser o palco perfeito para esse renascimento. A expectativa agora gira em torno da data de estreia. A comissão técnica trabalha para colocá-lo em forma o quanto antes, e a torcida mal pode esperar para vê-lo em campo. Cada treino será acompanhado de perto, cada movimentação será analisada com lupa. E isso é ótimo, pois mostra o engajamento do torcedor com o projeto. As lojas oficiais já preparam camisas personalizadas com o nome de Jorge. Os departamentos de marketing e comunicação estão apostando em sua imagem para fortalecer campanhas e engajar o torcedor em mais uma jornada de esperança, fé e paixão. Há um sentimento comum entre os torcedores, a intuição de que Jorge pode ser um achado, uma dessas contratações que começam discretas e terminam gloriosas. E, sejamos sinceros, o São Paulo já viu isso acontecer antes. Lembram de Cicinho, de Júnior, de jogadores desacreditados que viraram heróis? O futebol é, acima de tudo, um palco de redenções. E poucos clubes proporcionam isso tão bem quanto o São Paulo. A atmosfera do Morumbi, a energia da arquibancada, o peso da história, tudo isso compõe um cenário que transforma bons jogadores em ídolos eternos. Se Jorge vai vingar no tricolor, ainda não sabemos. Mas sabemos que ele chega com a cabeça no lugar, com vontade de recomeçar e com currículo que merece respeito. E isso já é mais do que o suficiente para merecer o voto de confiança da torcida. A temporada do São Paulo ganha mais um capítulo empolgante. Em meio às batalhas do Brasileirão, da Copa Sul-Americana e das grandes decisões que estão por vir, o nome de Jorge surge como uma promessa de talento, garra e, quem sabe, títulos. Torcedor tricolor, prepare-se, Jorge está chegando com tudo. E quando essa camisa pesa nos ombros certos, a história se escreve em vermelho, branco e preto. Que venha uma nova era para a lateral esquerda do nosso São Paulo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.